Shalom, mulheres! Como vocês estão? Baruch Hashem! Daqui a pouquinho o Shabbat estará chegando nos nossos lares e agora é uma hora favorável para que a gente também eleve os nossos pensamentos e reflita um pouquinho na Parashá desta semana. Parashá Nassô. Nessa Parashá nós encontramos aqui o episódio da mulher Sotá. Era aquela mulher que o marido desconfiava dela, né, de que ela teria praticado ali um adultério, por ter ficado isolada, sozinha com um outro homem. Então a Torá diz que quando o marido desconfiava da mulher, ele deveria levá-la até o sacerdote e ali teria então um ritual, né? Que a mulher seria inocentada ou culpada. E esse ritual era um ritual muito difícil. Um dos rituais que consta na Torá, que era extremamente humilhante para a mulher. E a mulher então deveria passar por isso para provar a inocência dela ou para confirmar que ela realmente estava em pecado, né? E aqui nós vemos dentro dessa história da mulher Sotá, né, desse episódio, um ensinamento muito importante para nós mulheres, que é relevante em todo o tempo na nossa vida. Hoje eu não vou falar de Tzniut, né? Porque aqui também, nesta Parashá, nós vemos que a mulher tinha seus cabelos cobertos, mas isso aí fica para um outro vídeo. O que eu quero falar hoje é sobre o cuidado que nós mulheres devemos ter com o conceito de Ihud. Você já viu falar sobre isso? Ihud é um ensinamento que nós temos, né? Um conceito que nós temos de não ficar sozinha com um outro homem num ambiente, né? Nós não devemos ficar sozinhas com nenhum homem que não seja o nosso marido, em nenhum lugar. Mas e se isso acontecer, existe uma regra de que a porta do lugar deve estar permanentemente aberta, para que qualquer pessoa possa entrar ali sem avisar, sem bater, enfim. E este é um cuidado, minhas queridas, que nós devemos ter. Muitas vezes a gente não vê maldade, né? Nós não temos uma maldade no nosso coração, né? Uma má intenção de estar com outro homem num ambiente ali. A gente não vê, mas isso é proibido. Isso é proibido e isso é um cuidado que a gente deve ter para que nessa situação, né, de repente você se vê numa situação assim e acaba acontecendo algo inesperado, né? Quantas vezes a gente vê histórias aí de mulheres que por uma situação estiveram sozinhas num lugar com um homem e foram aí atacadas ou molestadas, ou enfim, né? Então nós devemos ter muito cuidado. Não quero dizer aqui que os homens são assim, né? A gente também, não vamos dizer assim, todo homem que você ficar sozinho com ele num lugar, ele vai fazer alguma coisa de errado. Não, não é assim. Mas é uma orientação que nós temos. Nós não devemos ficar sozinhas com nenhum outro homem num ambiente que não seja o nosso marido, ou o nosso filho, ou o nosso pai, tá? Então a gente tem algumas regras aí que a gente pode estar falando oportunamente num outro vídeo, mas hoje a reflexão é que nós devemos ter esse cuidado. Então a gente vai voltar, né, a nossa atenção nisso e perceber, será que estamos cuidando disso? Será que estamos atenta, né? Bom, se a gente está atenta, Baruch Hashem, nisso e temos nos cuidado, aqui vai uma outra orientação que também está ligada a isso. Vou dar um exemplo, né? Nós não devemos ficar conversando
com outros homens, falando assuntos que não tem nada a ver com outros homens, né? Que não sejam nosso marido. Se você está com seu marido e seu marido está ali com um amigo e vocês estão reunidos, tudo bem. Mas nós, sozinhas, não devemos estar conversando com homens que não são nossos maridos. E os maridos também não deveriam conversar com outras mulheres, né? Ficar de papo com outras mulheres que não são suas esposas. Isso é muito importante. Vejamos que nesse episódio da mulher Sotá, por que o marido ficou com ciúme? Porque a mulher, ele chegou ao conhecimento dele de que a mulher dele estava sozinha com outro homem. Então, quando nós evitamos isso, quando nós evitamos ficar sozinha, quando nós evitamos ficar conversando com outros homens, nós estamos sendo sábias, nós estamos cuidando do nosso recato e nós estamos evitando possíveis situações aí que não necessitamos passar por elas, né? Por mais que no nosso coração não tenha nenhuma má intenção, mas a orientação é não fazer. Nas nossas redes sociais, por exemplo, né, no WhatsApp mesmo, evitar comentar fotos de uma pessoa que não seja o seu marido, né? De repente algum homem está assistindo o vídeo aí, mas que também não fique comentando fotos de outras mulheres. Isso pode dar uma margem para más interpretações. E o que nós queremos aqui é agradar a Hashem com todos os nossos atos e cuidar da nossa Shalom Bait, cuidar da nossa, do nosso recato, da nossa santidade, né? A Parashá, ela traz outros conceitos que todos estão ligados à elevação espiritual. Parashá Nassau. E isso faz com que nós estejamos sempre conectadas, sempre alertas, né? Para não cair em nenhuma tentação, para não cair em nenhum mal entendido. Então, minhas queridas, nós devemos estar atentas. Principalmente, de repente, nós mulheres que temos uma personalidade, né, mais amigável, mais falante, nós devemos cuidar. Nós devemos cuidar. Não ficar trocando mensagens com homens no WhatsApp, nem em nenhuma outra rede social. Esse é um cuidado que nós devemos ter, que deve estar na nossa mente o tempo todo. Nós devemos cuidar. Os homens, vejam, eles têm o tzitzit. O tzitzit, para que o homem usa o tzitzit? Para que ele se lembre das mitzvot de Hashem o tempo todo, né? Nós, mulheres, não temos tzitzit. Nós carregamos a Torá no nosso coração, os mandamentos já estão aqui no nosso coração e, portanto, nós devemos estar ainda mais atentas, estar ainda cuidando de tudo que nos cerca, né? E orientando também os nossos filhos, as nossas filhas. Oriente a sua filha para que ela não fique também num lugar isolado com um homem, né? Não fique sozinha num lugar com um homem, né? Isso aí são orientações que nós temos para que nós possamos viver em santidade, para que nós possamos ter cuidado com a nossa vida, com a vida do outro, né? Ter cuidado com o seu casamento e com o casamento do outro. No livro A Sabedoria da Mulher, do Rabino Shalom Arush, ele traz uma orientação bem interessante de que a partir do momento que a gente casa, nosso único amigo deve ser o nosso marido. E que bom, né? Que bom que a gente pode ter um amigo próximo, aquele que realmente você pode falar. É com o seu marido que você deve conversar, é com ele que você deve contar os seus sonhos, fazer planos, né? E não com a outra pessoa, né? Não com um outro homem que não faz parte aí da sua família. Então, minhas queridas amigas, a Parashá Nassau deixa esse alerta, que nós possamos sempre estarmos alertas e vigilantes, né? Que a Torá esteja caminhando ao nosso lado, as instruções da Torá sempre no nosso coração.
Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, compartilha com as amigas e nos vemos, Bezrat Hashem, na próxima semana, numa próxima reflexão. Shalom Leitraut.